né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma tarde de aula, para mais um dia no qual nós nos encontramos, como fazemos de costume todas as terças-feiras, né? Como de costume, sintam-se todos abraçados, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso ambiente de estudo, seja bem-vindo a essa casa de estudo aqui, no qual nós procuramos sempre trazer para vocês da melhor forma o nosso conteúdo, levar também de forma objetiva e dinâmica para vocês aí que estão em casa. Eu gostaria de dizer que a saudade cada dia só aumenta, a saudade de vocês, a saudade desses nossos encontros presenciais, no qual nós sempre batemos um papo no início das aulas ou ao término de cada aula, mas eu peço a Deus que todo dia em oração eu oro por vocês que estão em casa, pelas suas famílias, para que vocês estejam todos bem, na certeza que logo, logo, dentro do mais breve possível, nós estaremos retornando aí às nossas atividades presenciais. Então, pessoal, nós vamos dar início ao nosso estudo hoje, ao nosso módulo 3, no qual nós iniciaremos o estudo de geometria plana. Nós vamos começar desde os conceitos primitivos de geometria plana e nós vamos aprofundando aí até todas as áreas da geometria, juntamente com vocês aqui nessas nossas aulas. Então hoje, para o nosso primeiro encontro, que nós iremos iniciar hoje, falando aqui sobre tópicos de geometria plana. Lembrando que o estudo de geometria plana, ele é fundamental, ele é essencial para o estudo de geometria espacial. Por que eu digo que o tópico de geometria plana ele é essencial, ele é fundamental para esse estudo? Porque se eu não conheço as figuras planas, se eu não conheço as suas propriedades, eu terei muita dificuldade com o conteúdo de geometria espacial. E vocês sabem que a prova do Enem, todo ano está lá questões com geometria plana e também especialmente geometria espacial, que é um dos pontos aí que a gente sempre aborda durante todo o nosso curso. Então nós vamos dar início aqui, vamos dar sequência aos nossos estudos, aos tópicos de geometria plana, no qual nós começaremos falando aqui com vocês sobre o primeiro tópico que eu acho de extrema importância e relevância. Nós iremos falar aqui sobre a questão de ângulos. Primeiro, antes de entrarmos propriamente dito em ângulos, eu quero falar com vocês do seguinte. Em geometria, nós começamos estudando lá, principalmente a parte introdutória que vai ficar, ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano são elementos primitivos da geometria. São três elementos no qual eles não se definem. Não há uma definição para ponto, para reta e para plano. Nós sabemos o que eles são, mas não temos como definir, porque não temos argumentos suficientes para a definição desses três elementos. Tá bom? Mas nós podemos fazer o seguinte. Eu sei que uma reta, vou começar falando da reta porque nós iremos utilizar, representada aqui pela minha letrinha R de reta, ela é infinita. Então quer dizer que uma reta ela não tem início e não tem fim. Por isso eu coloquei essa flechinha aqui de duas pontas para vocês. Hudson, então o que é que a gente estuda dentro de uma questão quando nós pegamos lá um pedaço de uma reta? Exato, pessoal. Esse pedaço de uma reta, tá bom? Recebe o nome de segmento de reta. O segmento de reta, por exemplo, aqui eu vou dizer que essa extremidade é A e essa extremidade é B. Então eu terei o segmento AB. Este segmento de reta AB, este segmento sim, ele tem início e tem fim. Então vamos dar nomes aqui aos nossos elementos. Primeiramente, a nossa reta. Lembrando
que a reta ela é infinita, ou seja, ela não tem início e ela não tem fim, tá bom? Se ela tem início e tem fim, o que nós temos aqui é um segmento de reta. Um pedaço de uma reta é um segmento de reta. Ah, Hudson, mas se ela só tiver início e não tiver fim? Por exemplo, posso escrever para vocês aqui dois tipos como esse. Iniciando aqui infinito à minha direita, ou iniciando aqui e infinito à minha esquerda. Tem início, porém elas não têm fim. Isso aí que nós temos é uma semi-reta. Então, reta é infinita, segmento de reta é uma parte de uma reta, é um pedaço dela, e se tem início, mas não tem fim, eu tenho uma semi-reta. Ok. A união de duas semi-retas de mesma origem, então vamos começar o estudo aqui através dos nossos ângulos, bom, de extrema importância aqui. O ângulo, ele começa numa mesma origem e a união de duas semi-retas. Essa abertura formada entre essas duas semi-retas, bom, essa aberturazinha aqui, é conhecida por ângulo. Lembrando que tudo isso que a gente está falando, por mais que pareça repetitivo para vocês, é necessário que nós tenhamos isso bem definidos para que nós possamos compreender melhor o estudo de geometria plana e aos tópicos da nossa aula de hoje. Então, o ângulo é formado pela união de duas semi-retas de mesma origem. Então, essa abertura aqui, vou chamar aqui de A, aqui de B. A representação deste ângulo aqui eu poderia representar assim, A, OB, onde esse acento circunflexo está representando aí a origem desse meu ângulo. Só que todo ângulo, pessoal, ele tem uma classificação. Todo ângulo aqui eu posso classificá-lo, ele terá uma classificação. Que classificação é essa? Um ângulo, ele pode ser classificado como? Vamos conhecer aqui os ângulos, para que a gente entenda melhor a classificação deles. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Para que vocês entendam aqui a classificação dos ângulos. Posso ter aqui um ângulo estou definindo aqui, só para que você fique mais claro, fique melhor o entendimento disso aqui para vocês. Então vamos entender aqui a classificação dos nossos ângulos. Nossos ângulos aqui que nós estudamos, eu posso ter a união de duas semi-retas de mesma origem, formando aqui um ângulo representado a partir de agora por esse quadradinho. Que isso aqui forma um ângulo, chama esse ângulo alfa. Alfa é igual a 90 graus. Este ângulo de 90 graus que ele está chamando, vai receber aqui o nome que a gente já conhece, a gente utiliza com bastante frequência nas nossas questões de geometria, né? O ângulo reto. Beleza, Hudson, tranquilo. Ângulo reto. Se eu tenho um ângulo aqui, se eu fosse aqui, eu formava um ângulo de 90 graus. Porém, esse meu ângulo, ele passou um pouco aqui de 90 graus. Ele está maior
do que 90 graus. Então, vou dizer que esse meu ângulo alfa, ele é maior do que 90 graus. Porém, ele é menor do que 180 graus. Esse ângulo aí é chamado de ângulo obtuso. Ângulo obtuso. Se eu tenho um ângulo aqui formado, ele está menor do que 90 graus, esse meu ângulozinho aqui, ó. Então, meu ângulo alfa ele é menor do que 90 graus. Eu tenho aqui o que é chamado de ângulo agudo. Então, nós temos um ângulo agudo, um ângulo obtuso e um ângulo reto. Porém, minhas semirretas, de mesma origem, mas de sentidos opostos, também pode formar este ângulo aqui, um ângulo de meia volta, como podemos dizer, que é um ângulo alfa igual a 180 graus. Esse ângulo é conhecido por ângulo raso. Então, nós temos aí, pessoal, estes elementos aqui, no qual nós trabalhamos a classificação dos ângulos. Um ângulo pode ser reto, agudo, obtuso ou raso. Posso classificá-los da seguinte forma. Aí entra uma segunda observação. Nós trabalhamos com ângulos complementares e ângulos suplementares. Vamos entender a diferença entre cada um deles. Então eu posso ter assim, ó, a diferença entre cada um destes ângulos, entre complementares e suplementares. Ângulos são complementares, terei aqui ângulos complementares, e desse lado aqui eu vou explicar para vocês o que são ângulos suplementares. Dois ângulos serão complementares quando a junção das suas somas, por exemplo, ó, tem uma semirreta de origem, tenho outra semirreta, ó, e eu tenho aqui, ó, em origem. Ok. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E vou representar esse outro ângulo aqui por beta. Porém, eu sei o seguinte, que isso daqui estaria formando um ângulo de 90 graus. E dois ângulos são complementares quando a soma destes ângulos for igual a 90 graus. Alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus. A soma destes elementos é igual a 90 graus. E daqui a gente pode tirar muita informação, ó. Dependendo da questão, isso aí, por isso que a gente está trabalhando dessa parte bem inicial, a geometria do zero. Porque disso daqui, pessoal, eu posso tirar N fatores, muitas questões aparecem voltadas em cima disso. Como assim, Hudson? Eu posso encontrar um ângulo aí e dizer, por exemplo, que o ângulo alfa seja igual a 90 menos o ângulo beta. Se eu tenho um ângulo complementar, um ângulo de 90 graus, esse alfa é 90 menos beta. Como também eu poderia dizer que beta é 90 menos alfa. Então, com isso daí, com essas relações de ângulos complementares, nós podemos fazer todas essas combinações aí. Nós temos aqui agora ângulos que são complementares. Vamos entender aqui o que é um ângulo complementar. Então, imagina aqui a situação. Venho para cá. E eu tenho aqui agora. Tenho este ângulo, vamos chamar de alfa também.
tem este ângulo aqui, o qual eu vou chamar de beta. Dois ângulos são suplementares quando a soma destes ângulos formar um ângulo raso. Um ângulo agora de 180 graus. Então nós teríamos aqui que alfa mais beta, a soma entre eles tem que ser igual a 180 graus. Tá bom? A soma entre esses ângulos alfa e beta tem que dar igual a 180 graus. Como nós podemos dizer também aqui, sem sombra de dúvidas, que alfa seria 180 menos o valor de beta. E beta também seria 180 menos o valor de alfa. Eu quero que você tenha isso bem definido pelo seguinte fato. Você vai encontrar alguns tipos de questões onde dentro do enunciado ele deixa escapar essa informação. Eu tenho ângulos suplementares e às vezes não traz nem a figura. Então você vai saber, quando ele falar nesse tópico aí, que se ele estiver retratando a ângulos suplementares, são ângulos cujo somatório deles dê 180 graus. Se ele estiver trazendo que dois segmentos formam ângulos complementares, é porque esses dois segmentos, a soma deles, vai dar aí um ângulo de 90 graus. Então, por isso a importância de nós conhecermos a diferença entre ângulos suplementares e ângulos complementares. Mas nós vamos conhecer agora um outro ponto, que é quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Dentro disso aí nós vamos estudar o que são ângulos correspondentes, o que são ângulos alternos internos, o que são ângulos alternos externos. Então acompanha comigo aqui a partir de agora esse ponto aqui que nós iremos abordar, onde nele nós estudaremos aqui dois ângulos ou retas paralelas cortadas por uma transversal. Deixa eu apagar isso aqui, que fica melhor do que a gente faça todo esse nosso estudo em cima desse ponto aqui. Vamos lá. Eu tenho dois segmentos paralelos. Vou colocar esses segmentos aqui para vocês. Então aqui tem uma reta, tenho outra reta, cortada por uma reta transversal. Bom, tenho aqui esses nossos três segmentos, que é de extrema importância esses estudos aqui, pessoal, porque a gente vai conhecer a partir de agora que são ângulos complementares, ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, e todo esse estudo nós iremos fazer através disso daqui agora para vocês. Então vamos aqui comigo. Primeiramente, nós temos o seguinte aqui para abordar com vocês. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos conhecer o que são ângulos correspondentes. São ângulos que ocupam a mesma posição, sendo que em retas diferentes. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo que vai ser correspondente a este ângulo aqui, que também está em vermelho. Se eu chamar, por exemplo, aqui de A e aqui de E, eu estou dizendo que este ângulo A, ele será correspondente ao meu ângulo E. Ou seja, se eles são correspondentes, eu vou logo lhe dizer que eles são ângulos que são iguais. Ou seja, tem o mesmo valor. E eu já posso afirmar para você outra coisa. Eu tenho aqui ângulos que são opostos pelo vértice. Então, ângulos que são opostos pelo vértice, ó, o vértice, tá bom? Ângulos que são opostos também são iguais. Se eu chamar aqui de C e aqui de G, eu posso dizer, então aqui, que o ângulo C é correspondente com o ângulo G. Ocupam a mesma posição. Como eu já antecipei para vocês, se eles estão opostos pelo vértice, estes ângulos são iguais.
iguais. Então eu posso dizer que A é igual a C, que A é igual a G, A é igual a E. Como qualquer um destes que eu coloquei aqui, eu posso fazer a correspondência entre eles. Pode sim. Eu ainda posso tirar mais aqui, mais informação. Ó. Esse ângulo vai ser igual a este outro aqui. Então, meu ângulo B vai ser igual ao meu ângulo D. B é igual a D. Como B, tá certo? É igual a esse aqui, ó. É FG, vou chamar aqui de H. B, ele é correspondente com F, ocupa as mesmas posições, porém é igual a D, que é igual a H, porque estes ângulos aqui são ângulos opostos pelo vértice. Eu posso dizer que D também é igual a H, tá bom? Porque eles são ângulos aí opostos pelo vértice. Então, dentro desse estudo que nós fizemos aí, destas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu quero que você atente para o seguinte ponto. Qualquer dois ângulos seguidos do segmento que eu pegar, eles formam ângulos suplementares. Ângulos cujo somatório, nós vimos agora há pouco, ele é 180 graus. Espera aí, como assim, Hudson? Acompanhe comigo. Se eu pego esses dois ângulos deste segmento, aqui está formando um ângulo de 180 graus. A soma desse mais esse tem que dar 180. Se eu somar aqui o ângulo A mais o ângulo D, isso aqui tem que dar 180 graus. Se eu pegar dois ângulos aqui embaixo, ó, também está formando um ângulo raso. Eu posso afirmar que a soma de B mais C, de B mais C, também tem que dar 180 graus. De forma análoga que eu fiz aqui em cima, nós fazemos aqui embaixo. Ó. O ângulo no mesmo segmento, a somatório entre E e H, tem que dar 180 graus. Como também o somatório entre F e G também tem que dar 180 graus. Se eu pego aqui, na minha reta inclinada, ó, B com A, também nesse segmento aqui seguido, ó, o ângulo B mais o ângulo A, também vai formar um ângulo de 180 graus. Como se eu pego aqui esse segmento de baixo, o ângulo C somado com o ângulo D, também tem que dar um somatório aí de 180 graus. Tá certo, pessoal? Então, o somatório aí dessas questões, todas elas têm que dar 180 graus aí no nossa soma. Então, vamos agora estudar o que são aqui ângulos alternos internos. Vamos conhecer aqui estes elementos de ângulos alternos internos. Então eu tenho o seguinte, tenho duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, tá bom? Então tenho esses segmentos aqui, onde nestes segmentos nós vamos estudar aqui o que são os ângulos alternos internos para vocês. Como o nome está dizendo, alternos, tem que ser ângulos que estão alternados. Ou seja, eles não estarão do mesmo lado. Tá bom? Internos quer dizer porque eles vão estar na parte de dentro. Então, internamente as nossas retas. Eu posso até fazer assim, ó. Dizer para você que este ângulo aqui em verde, ele será alterno interno deste outro ângulo aqui. Ó. São ângulos que estão alternados, estão de lados opostos, porém internamente, alternos internos. Hudson, você poderia então dizer que esse daqui é alterno interno deste outro aqui? Correto. São ângulos que estão de lados opostos internamente. Ângulos alternos internos. Olha a dica que eu vou dar. Ângulos alternos internos, eles são iguais. Se eu chamar aqui, por exemplo, de um ângulo F e esse outro vermelhinho aqui de G, eu posso afirmar que esse ângulo F ele é igual
matematicamente correspondente ao meu ângulo G. Como também, se eu chamar esse ângulozinho aqui de A e esse aqui de B, eu posso afirmar que o ângulo A ele é igual ao ângulo B. Ou seja, ângulos que são alternos internos têm o mesmo valor. Essa informação aqui, pessoal, ela é de extrema importância dentro do estudo de geometria plana. Você encontra muitas questões aí de geometria plana, na qual essas questões, eles necessitam dessa informação para que a gente possa resolver uma questão. Vamos conhecer agora o que são ângulos alternos externos. Ó, vou colocar aqui embaixo. Ângulos alternos, também alternados, alternos, sendo que agora externos. Bom, eles vão estar, digamos assim, do lado de fora da nossa retas aqui. Então tem mais duas retas paralelas cortadas por uma transversal e nós iremos fazer o estudo desses ângulos alternos externos agora para vocês. Então, pessoal, se eu estou de lado externo, eu estou externamente a minha figura. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui estão de lados alternados. Vamos dizer assim, que um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito, porém do lado de fora da minha figura. Então isso daqui indica que esse ângulo, se eu chamar de A e esse aqui de F, vou dizer que o ângulo A é igual ao ângulo F. São ângulos alternos e externos, também eles são iguais. Se eu pego um outro ângulo aqui, também externamente, esse e esse ângulo aqui, alternos e externos, vou chamar aqui de B e aqui de G. Então eu posso dizer que o ângulo B ele é igual ao meu ângulo G. Também são aí ângulos alternos externos, tá bom? Ângulos que são alternos e externos também têm o mesmo valor numérico. Então se liga nessas informações, porque isso aqui vai ser de extrema importância dentro do estudo aí para vocês de geometria plana. Principalmente porque uma informação como essa pode fazer com que você diminua seus cálculos dentro de uma questão. Saber que ângulos que são opostos pelo vértice, ângulos que são opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Isso aqui faz com que nós ganhemos tempo na resolução de nossas questões. Nós ainda temos aqui ângulos que são colaterais internos e colaterais externos. Vamos entender aqui a diferença entre eles. Ângulos que são colaterais internos e colaterais externos. Nós vamos ver logo os dois aqui. Vou representar os dois aqui numa mesma figura para que a gente entenda cada um destes ângulos aqui. Mais uma vez, nós representaremos aqui usando duas retas paralelas, cortada por uma transversal, tá bom? Eu apenas vou destacá-los de cores diferentes para que vocês entendam qual é a diferença entre colaterais internos e entre colaterais externos. A essência entre eles é a mesma. Colaterais internos eu vou representar pela cor vermelha, porque eles vão estar internamente. Colaterais externos eu vou representar pela cor verde, para que você entenda aí a diferença entre cada um destes ângulos para a gente. Colaterais internos, eles têm que estar do mesmo lado, sendo que internamente. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pego este ângulo aqui com este outro aqui, estão do mesmo lado internamente. Como poderia estar aqui também, Poderia ser esse com esse aqui.
Eu vou chamar aqui de A e aqui de C. O que eu quero que vocês entendam com ângulos colaterais internos? O somatório desses dois ângulos, esse somado com esse, tem que dar 180 graus. Como se eu pegar esse e somar com esse, o somatório deles também tem que dar 180 graus. Então, nos ângulos colaterais internos, se eu somar, vou botar aqui, ó, a medida do meu ângulo A somado com o ângulo C, isso aqui tem que dar 180 graus. Colaterais externos é a mesma coisa. O somatório deles tem que dar 180 graus. Ó. Por exemplo, se eu pegar esse ângulo aqui, está aqui fora, o externo dele é esse outro aqui, ó, que está aqui fora. Então, vou chamar aqui de B e aqui de D. O somatório de B com D, tá bom? Se eu somar o ângulo B com o meu ângulo D, essa soma também tem que dar aqui 180 graus. Então, nós temos aqui todas essas referências em função aí dos nossos ângulos alternos, ângulos que são alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos, no qual nós estudamos isso daí dentro do todo o estudo de geometria plana para vocês. Dando sequência nesse nosso estudo aqui de geometria plana, nós vamos entrar hoje um pouquinho ainda nessa parte que envolve os triângulos, porque triângulo é uma das figuras planas mais estudadas, uma das mais importantes que nós temos aqui. Então nós vamos começar com vocês a classificação dos nossos triângulos, porque triângulo eu posso classificá-lo de algumas formas, e nós iremos ver a partir de agora. Ó, um triângulo, tá bom? Vamos fazer o estudo aqui dos triângulos. Ele tem a sua classificação. Classificação. E eu posso classificar ele de duas formas, seguindo dois padrões que nós podemos classificar os nossos triângulos. Quais padrões são esses, Wilson, que eu posso classificar os meus triângulos? Um triângulo ele pode ser classificado tanto em relação aos seus lados, como ele pode ser classificado em relação aos seus ângulos. Quando eu classifico um triângulo em função dos lados, nós teremos três tipos. Quais são eles? Primeiro, eu terei aqui um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é quando ele tem três lados iguais. Eu terei aqui um triângulo que eu posso dizer que ele é isósceles, quando ele tem dois lados iguais. E nós temos ainda um triângulo quando ele tem todos os lados isósceles diferentes, ele é um triângulo escaleno. Então a classificação do triângulo quanto aos lados, ele pode ser equilátero, todos os lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escaleno, dois lados diferentes. Mas eu ainda posso classificar o meu triângulo quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, eu posso classificar ele como sendo um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo ou um triângulo obtusângulo. Peraí, Hudson, como é cada um desses triângulos? Triângulo equilátero, três lados iguais. Então eu posso dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse.
eu já posso dizer que cada um dos ângulos dessa figura aqui, ele forma 60 graus. Porque nós sabemos que num triângulo, a soma dos ângulos internos ela é igual a 180 graus. Se os três lados são iguais, ele vai formar três ângulos iguais. Um triângulo ele é isósceles quando ele tiver dois lados iguais. Tá bom? Então, todo triângulo isósceles tem como característica comum também. Se ele tem dois lados iguais, ele terá dois ângulos que são iguais. E o triângulo escaleno, aí eu terei um triângulo onde todos os lados são diferentes para você. Então, todos os ângulos também serão diferentes. Num acutângulo é quando todos os ângulos forem menores que 90 graus. Essa é a característica de um triângulo acutângulo. Todos os ângulos formados é um ângulo menor do que 90 graus. Num triângulo é retângulo quando existe um ângulo reto, ou seja, tem um ângulo que forma o ângulo de 90 graus. E um outro triângulo é obtusângulo quando eu tiver um ângulo maior que 90 graus. Eu poderia representar aqui assim, triângulo retângulo, formando um ângulo reto, e um triângulo obtusângulo. Tem um ângulo aqui que ele é maior do que 90 graus. Tá certo, pessoal? Então, com relação a isso, nós classificamos os triângulos quanto ao lado, quanto ao ângulo de cada um deles. Mas nós temos aqui uma coisinha que alguns autores vão trazer como sendo teorema do ângulo externo, ou apenas ângulo externo. Isso aqui é muito útil na resolução de questões. O teorema do ângulo externo ou apenas o ângulo externo de um triângulo. Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui um triângulo. Deixa eu fazer o meu triângulo aqui para vocês. Esse meu triângulo vai ter um ângulozinho aqui fora. Vou chamar aqui esse ângulo de ângulo alfa. Eu tenho aqui um ângulozinho A e um ângulozinho B. Dois ângulos não adjacentes. O que é não adjacentes? Adjacentes vem de proximidade. Adjacências é proximidade. Quando eu tenho dois ângulos não adjacentes, o meu ângulo externo é o resultado da soma desses meus dois ângulos. Então eu posso dizer aqui perfeitamente o seguinte, que o somatório do ângulo A mais o ângulo B vai dar esse meu ângulo externo aqui, que é o meu ângulo alfa, no qual eu não conheço. Esse meu ângulo alfa é o somatório dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, não próximos a ele. Nós temos aí o nosso ângulo alfa, tá bom? Então esse é o teorema dos ângulos do ângulo externo. Qualquer triângulo, o ângulo externo é o somatório dos dois ângulos internos não adjacentes, tá bom? Então basta que você faça isso daí, você encontra esse nosso ângulo externo aqui para vocês. Ou, se por acaso na questão você conhecer este ângulo aqui, você sabe que isto aqui tem que formar um ângulo suplementar, um ângulo de 180 graus, aí no qual nós aplicamos todo o, digamos assim, todo o teorema que nós já estudamos, ângulos alternos internos, alternos externos, aí ângulos suplementares e ângulos complementares. Tá bom, pessoal? Então, ó, para esse nosso primeiro encontro com a geometria, no qual nós estamos começando a geometria do zero, nós finalizamos essa primeira aula por aqui, no qual nós iremos aprofundar na sequência de nossas aulas o estudo aí das áreas das figuras planas. Então, dentro das áreas das figuras planas, nós iremos estudar ainda algumas propriedades relativas ao triângulo, como também a outras figuras planas, no qual
nós iremos estudar os quadriláteros, iremos estudar o triângulo, circunferência, todos esses polígonos que nós estudaremos aí no decorrer das nossas próximas aulas. Então, ó, o cheiro do olho de cada um de vocês. Espero que tenham gostado de mais uma aula, no qual nós iremos aprofundar agora detalhadamente cada tópico da geometria plana. Nós nos encontramos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então, um forte abraço, um cheiro no olho e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau!